José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle. Os preparativos de Fluminense e Botafogo, Vasco e Flamengo para segundo jogo das semifinais. E o Fred vai poder jogar ou não? Julgamento ainda hoje. E a posse do novo presidente da CBF. Vai mudar alguma coisa na entidade? A gente vai saber daqui a pouquinho. O destaque primeiro é do cartão vermelho dele, Gilson Ricardo. Garotinho, meu cartão vermelho é pro Carleto, lateral do Botafogo. Colocou o negócio de estragou. Estragou. Você estragou. Você colocou, não estragou. Aí colocou lá, tô doido pra pegar o urubuzada na final. Você é um jogador profissional, não pode levar pra esse lado. Lembra quando o Felipe, goleiro do Flamengo, falou ganhar roubada é mais gostoso? Cadê o Felipe? Não tá nem jogando, tá sem clube. Não pode dar esses vacilos. Chegou a hora do Canhotinha Gerson. Tá animado, Canhota? Tá Tô bem, muito tá bem, animado. tá feliz. Tá muito tranquilo. animado. Olha aí, ó. Cara de embasbacado, ó. É idade. Eu tô muito animado. Porque o jogo de amanhã, no sábado, tem até agora 3.000 pagantes. Que clássico, hein? Ô, presidente, o senhor está satisfeito? E o de domingo já tem 30 mil aí vendidos antecipadamente. Que é pouco. Sendo que aquele lado norte, que é o lado da torcida do Flamengo, não tem mais ingressos. Lá em Tá cima, tudo norte esgotado. superior não tem Lá em mais, cima. acabou. Norte superior tá lotado. Vamos falar das decisões, das semifinais, que são decisões, né? Flamengo e Vasco decidem vaga na final do Carioca e a promessa, eu vou gritar, casa cheia hoje, olha só. O Vasco ainda faz mistério no treino. Dagoberto e Marcinho, poupados no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, podem entrar como titulares. Com uma fratura no pé, o lateral Ney deve desfalcar o Cruz Maltino em 30 dias. Já pelo Flamengo, Paulinho sentiu a coxa e preocupa para a semifinal. Luxemburgo ainda não definiu o time titular. No treino de ontem, Lucha comandou atividades técnicas e separadas por grupos. A promessa é de casa cheia. Pouco mais de 28 mil ingressos já foram vendidos e o setor norte está esgotado. Flamengo e Vasco entram em campo domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã. E olha, ontem o Corinthians jogando lá com o São Lourenço, foi 0-0, jogo ruim pra caramba. 40 mil lá, casa cheia, festa. Alô, galera do Botafogo, alô, galera do Fluminense. Tem que animar para domingo. Agora, no Vasco, o Flamengo, inclusive, o Vanderlei, estava escondendo, mas ele está com o problema do Canteiros, né? Paulinho está com um problema sério. Canteiros voltou a sentir. Paulinho, para mim, o Paulinho está fora, pelo que o diagnóstico de ontem lá, que o Lango estava lá no Flamengo. Vai jogar, eu acho que vai jogar o Arthur Maia. Arthur Maia tá cheio de... Agora, se você fosse o Vanderlei, você colocaria o Jonas depois daquele episódio de domingo, pé na cara? Eu colocaria. Colocaria? Se ele é o titular, se está dentro do esquema... Márcio Araújo está garantido. Pois é, mas só com papo. Certo. Ó, aqui, ó. Schweinsteiger. Pé lá em cima não chega atrasado. Vai chegar atrasado, fica na tua, dá uma controlada nele. Jogar pra caramba, ele não sabe. É mais ou menos. Agora, tá lá dentro do esquema do Vanderlei, então vai com isso mesmo. O Flamengo joga com a vantagem do empate, mas não vai jogar pelo empate. Porque se jogar pelo empate acaba dançando e a experiência mostra no futebol que quem joga para se retrancar, para não ganhar, acaba não vencendo. E a galera do Flamengo cobra, né, Zé? A galera do Flamengo começa a cobrar também, o jogador treme, começa a querer resolver, acaba complicando. Então o Flamengo, a vantagem do empate é do Flamengo. Se terminar empatado, o Flamengo se deu bem. Se o Flamengo vencer, se deu bem. Se perder, já era. E é por aí que vai. É assim que funciona. Então o Flamengo vai jogar, tem que partir para dentro. É o Vasco, é um jogo pegado, sempre foi, não vai ser diferente domingo. E o nosso Rodrigo Nunes de Sá, que vai apitar o jogo, deve estar pensando assim, o que será que vai acontecer domingo? Deus me ajude, que eu tenho um bom domingo. Papai do céu, me ajuda no apito, senão vai ser complicado. Coitado, que a pressão é toda no árbitro. Tudo é o árbitro. Tudo é igual negócio, política, deu confusão, é imprensa, tudo é imprensa. Futebol, tudo é o árbitro. É um negócio de maluco, né? A grande vantagem de ser árbitro é que ele não é profissional desse troço. Então o que acontece? É o problema. O jogador, como o Fred, sofreu a falta, falou, foi para o tribunal. Se hoje derem o efeito suspensivo a ele, ele joga amanhã.
mas está arriscado semana que vem, no julgamento do recurso, ele ganhar um jogo, se o Fluminense for para a final, ele fica fora. Agora, o árbitro não. A única frase lá do chefe da arbitragem, do presidente da federação, eu não entendo de arbitragem, diz um. O outro diz, vai passar por uma reciclagem. Você já foi reciclado, Gerson? E deu o quê, maluco? Não, mas olha aqui, peraí, para tudo. Isso é importante. Pô, se for reciclar o Gerson, eu tô querendo. Onde é que é? Onde é que é? É todo reciclado. Geral? Geral. Porra! Mas se você fosse o Pet, seria reciclável, né, Gilson? Pois é, Aí, exatamente. peraí, Pet é reciclável. Aí deixa do jeito que eu estou. Tá bom. É melhor. A verdade é que a arbitragem, enquanto não for profissionalizada, não a gente adianta. vai ter essa E a história. pressão é muito grande, Zé Não é, Carlos? Gilson? A pressão é muito grande, a semana inteira só se fala nisso. A gente não está falando do jogo. É um jogo, decisão. Amanhã é um jogo de decisão. Domingo é um jogo de... Os caras só falam assim, pô, será que o árbitro vai apitar bem? Pô, está armado, hein? Pô, será que vai dar pênalti? Aí o pênalti duvidoso. Ah, viu, estava armado. Isso entra na cabeça do torcedor. Vamos parar com esse negócio. Vamos falar do jogo. Falar que amanhã é um jogão Fluminense e Botafogo. Domingo é um jogão Flamengo e Vasco. Galera tem que chegar Fica levando junto. negócio de arbitragem, que a arbitragem pode ajudar fulano, ajudar ciclano. O cara tá lá trabalhando, fazendo o dele, o cara é honesto, é trabalhador, tem família. Se errar, errou. Vai fazer o quê? Ué? Tá lembrado? Depois de chorar em campo, Bernardo justifica a atitude. O que será que ele disse? O que passou pela cabeça dele? Veja agora. O jogador Bernardo do Vasco justificou o choro compulsivo na partida contra o Rio Branco do Acre pela Copa do Brasil na última quarta-feira. Em rede social, o meio-atacante disse que as lágrimas foram por amor ao clube e que meia dúzia de torcedores não vão mudar esse sentimento. Bernardo saiu de campo chorando após ser xingado por algumas pessoas no setor social de São Januário. O atleta volta a campo domingo contra o Flamengo, em busca de uma vaga na final do Campeonato Carioca. Só que ele não começa jogando. Deve ter o Marcinho ali naquela posição. Aliás, o Doriva manteve os treinos secretos. Tudo fechadinho, né, Júlio? Fechado. Agora virou mania isso também. Agora é moda, negócio de treino secreto. Aí é treino secreto pra cá, treino secreto pra lá. Chega na hora que tem que jogar, o jogo é secreto também, aí não joga. O Bernardo, Bernardo, domingo contra o Flamengo, arrebenta, joga pra caramba, a torcida vai te aplaudir. Responde aquela meia Responde dúzia. lá, com a bola no pé. É gol nele, como diria aquele amigo, é gol, é do Vascão. Aí pronto. Você sabe que o Gerson sabe muito bem que é ruim você na sua casa, e o Vasco usa São Januário como seu caldeirão, como a sua casa. Aí chegam 5, 6 torcedores no lado social, quer dizer, a elite do Vasco, chega e xinga o cara. A que você vai atribuir isso, Canhota? Será que se fosse numa outra condição, teria outro quadro social, outro grupo de sócios ou de torcedores no lado da social que iria reprimir esses 6 que estavam xingando o Bernardo, não acha não? Exatamente, mas, Bernardo, você contou errado. Foram 6 não. Tinha muito mais gente. Agora, não esquenta a cabeça. Gilson falou aí. Joga, muito bem. pô. Vai jogar. E pronto, você sabe jogar. Mais xingado que o Carlos Eduardo no Flamengo? Exatamente, mas você sabe jogar, Porra. vai jogar. Agora, Pará, deu uma recentemente. letra. Deu uma letra. Foi errado? Não dá de calcanhar adiante. Faz o normal. Faz o normal. Agora, você deu uma letra, errou. Deu um calcanhar, errou. Meteu uma bola, errou. Tá insistindo muito, cara. É isso que você tem que ter na medida certa. E os Aí colegas dá certo. estão dando todo o apoio ao Bernardo e ele precisa. Se ele estava desequilibrado emocionalmente naquele momento, que ele saiu do campo chorando, você tem que compreender. E o Vasco já tem um histórico dentro de São Januário de torcedores que às vezes perseguem este ou aquele jogador. Agora, o clássico de amanhã, 6h30 da noite. Estádio Newton Santos, Engenhão. Vão se enfrentar lá no Engenhão sem saber se o Fred vai jogar ou não. E tem polêmicas antes mesmo da partida. Saca aí. Com um pouco mais de 3 mil ingressos vendidos, o Botafogo aposta no Engenhão para vencer o clássico contra o Fluminense. Mas os times mostram equilíbrio em duelos no estádio. São 3 vitórias para cada lado e 8 empates. Com os salários em dia, o alvinegro entra em campo em meio a uma polêmica.
O lateral Carleto divulgou um vídeo onde garante o Fogão na final contra o Flamengo. A gente vai pegar a urubuzada na final. Eu garanto. Sou o lateral esquerdo do Botafogo. Carleto, abraço. Já pelo tricolor, a diretoria tenta um efeito suspensivo para contar com Fred na partida. O jogador foi punido com 2 jogos de suspensão após declarações contra a federação e ao campeonato. Botafogo e Fluminense se enfrentam sábado, às 6h30 da noite, no Engenhão. Ô Carleto, você está estimulando o inimigo, o adversário. O Gerson, por exemplo, sabe muito bem, numa hora dessa, o treinador vai pegar o vídeo do Carleto, levar para o vestiário e vai servir de estímulo para os inimigos, não é não? Exatamente, vai dizer, ó, olha o que ele está falando aí, ó. Tem certeza que o René Simões não aprova uma atitude dessa. Lembra do Walter Gordinho, quando ele botou o Flamengo em Goiás? Deitar e rolar. Vou deitar e rolar, lembra? Aí sabe o que acontece? Carleto, sabe o que acontece? O cara vai botar lá pra galera. Aí vai dizer assim pra galera, aí, o cara tá falando isso aí antes do jogo. Você imagina o que ele vai falar depois do jogo se ele ganhar. E aí, como é que faz? Tá desmoralizado. Lembrando que o Fluminense joga com a vantagem. O Fluminense joga com uma vantagem. E aquele recurso que o advogado do Fluminense colocou lá no TJD deve ser julgado hoje até às 7 da noite, pelo menos, quando tiver expediente. Mas a história é a seguinte, conseguiu efeito suspensivo, vai jogar amanhã. Aí se o Fluminense for para a final, contra Flamengo ou Vasco, ele vai ter que cumprir um dos 2 jogos, ou no primeiro da final ou no segundo. Não tem jeito. Ele não pode cumprir no Campeonato Carioca do ano que vem. Tem que cumprir de qualquer maneira. Ele foi punido, vai cumprir a punição. É no primeiro jogo. Então, no primeiro jogo da decisão, ele está fora. Ou vai deixar ele para o segundo jogo. Vai ter que cumprir. Se o Fluminense sair amanhã, ele vai cumprir no primeiro jogo do Campeonato Carioca do ano que vem. Aí é Fluminense e Olaria, aí ele cumpre. É um negócio de risco. Mas você pode cumprir no campeonato do ano que vem? Mas só se o Fluminense sair amanhã do campeonato. Se o Fluminense for para decisão... E para ele ser eliminado aí tem que cumprir um dos 2 jogos. O Botafogo tem que ganhar por diferença de 2 gols, ou então diferença de 1 gol, e aí para cobrança de pênalti. Isso. Não é isso? É confuso o regulamento, mas é isso. É melhor pegar o regulamento, botar dentro do balde e dar aquele... Dá um bico no balde. Bico no balde. No momento, você diria o seguinte, o Fluminense tem a vantagem. A vantagem sempre é bom. Qualquer um de nós gosta de... Zagallo sempre falou isso, Zagallo. Não é? Vantagem é vantagem. Vantagem é vantagem. É o caso do Flamengo. O Flamengo tem a vantagem de jogar pelo empate. Vai jogar fora? O Fluminense age corretamente, entrando com esse recurso para botar o Fred em campo? Olha, isso é um problema complicado. Bota o Fred agora, tá certo? E ganha o jogo, um exemplo. Próximo jogo ele não pode jogar. Não bota agora. Bota só para o segundo jogo, que é muito mais importante, e perde. Olha a situação. Eu como presidente, não saberia responder a essa pergunta. A gente está falando de vantagem, a vantagem é do Fluminense, mas o Botafogo também está usufruindo de uma vantagem, que é jogar no Engenhão. Engenhão faz parte da casa do Botafogo. Você vê como uma vantagem jogar no Engenhão, Gilson? Sim, lógico que sim. Para o Botafogo é uma vantagem. Mas é preciso que a galera chegue junto. Vai jogar em casa, no campo dele. O Engenhão é campo do Botafogo. Eu só queria entender, até agora eu não entendi. Tem 2 coisas que eu queria entender. Primeiro, o presidente do Botafogo levou o jogo para o Engenhão. Parabéns, presidente. Segundo, só acaba de assinar um contrato com o consórcio Maracanã para jogar no Maracanã durante 34 anos, 35 anos. Não entendi nada. Segundo que eu queria entender também. Por que o Vasco não pode jogar em São Januário, hein? Alô, polícia! É que ninguém entende isso. Olha, ontem foi dia de solenidade. Prometendo uma gestão moderna, o Marco Polo Del Nero assumiu a presidência da CBF e criticou a proposta de renegociação das dívidas dos clubes. Você sabe entender um negócio desse? Olha só, os clubes querem renegociar as dívidas por 20 anos. Você vai entender agora. Marco Polo Del Nero assumiu a CBF com beijos do ex-presidente José Maria Marim e alguns desafios para lá de espinhosos. O principal deles é resgatar a imagem vitoriosa do futebol brasileiro, manchada pelo histórico 7-1 contra a Alemanha na Copa do Mundo. Del Nero dirigiu a Federação Paulista de Futebol por 12 anos.
Nesse período, aliou-se ao ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, investigado por compra de voto para a escolha do Catar como sede do Mundial de 2022. No discurso de posse, o novo presidente defendeu a modernização do futebol, mas pediu mudanças na medida provisória que renegocia o pagamento das dívidas dos clubes. Alguns aspectos da medida provisória que violam a Constituição Federal, invadem a administração de clubes e federações e promovem a cisão da unidade do futebol brasileiro. Marco Polo Del Nero assume uma instituição marcada por escândalos e falta de transparência. De cara, terá de explicar a compra de um apartamento avaliado em quase 6 milhões de reais de Wagner Abraão, parceiro comercial da CBF, numa operação cercada de mistérios. Não foi escritura particular feita embaixo dos panos da mesa, escondida, nada disso, aberto. Qualquer pessoa da Receita que examinar, talvez nem me chame. Mas se me chamar, eu vou lá esclarecer. O Cartola, de 74 anos, conhecido pelas belas e jovens namoradas, terá até 2019 para melhorar outra imagem, a da CBF. É uma virtude que o novo presidente da CBF tem. Nesse aspecto do amor, ele é moderno, modernizou. Agora, resta saber se vai modernizar a administração do futebol brasileiro. Você acredita, Canhota? Olha, eu estou tentando acreditar. Agora, ele tem bom gosto, todo mundo viu. Nesse aspecto do amor, ele é Marinho, ele é medalha de ouro, ele escolhe bem. Agora, ele votou no Marinho e o Marinho votou nele. Então, sim. Ele falou que ia continuar com o que o Marinho deixou. E o Marinho disse para ele que precisa modificar muita coisa. Entendeu? Não. Rápido intervalo, na volta a gente continua falando. Obrigado, Cacá. Não sai daí não, hein? O Fluminense e Botafogo de amanhã tem uma capacidade no Engenhão de 25 mil torcedores, pelo menos foi o que o Botafogo conseguiu a liberação. Por medida de segurança, a margem deve ser de 22, 23 mil. Vão vender todos os ingressos, Gilson? A gente está esperando, a venda antecipada está fraca, mas a gente está esperando isso. Agora não sei, Zé Carlos. Hoje em dia, para tu acertar público no futebol carioca, tá difícil pra caramba. Né? Igual a Mega Sena. Antigamente tinha um negócio de uma bolsa de apostas no Maracanã, atrás do gol à esquerda, o primeiro lateral, quem entra em campo primeiro, a renda. Só que tinha 10% de roubo. Então, quem já conhecia o macete, acertava em cheio. Vasco Flamengo vai lotar. É verdade. Tranquilo. E você sabe nisso aí que você está falando? As pessoas que ficavam nesse joguinho... Na bolsa lá? Ia no treino na sexta-feira para falar isso. Entra primeiro, não entra depois, liga para ver quem é. Tinha essa história. É verdade. Porque o futebol é isso, é aquele velho bolo. Hoje, até se você vai fazer um bolo de 7, 8, 9, 10, 11, os atacantes quebra a cara. Porque entra lá o 36, o 26, né, Gilson? É verdade. Tirou esse charme do bolo. Até isso acabou. Recado final do Gilson. Olha só, galera. Alô, polícia, Fluminense e Botafogo amanhã, Flamengo e Vasco domingo. Vamos ver esse negócio de briga que está passando os limites. Rapidinho, Gerson, a última. Presidente do Fluminense, qualquer coisa, dá pico no balde, hein? Um abraço pro Serginho Maracanã, torcedor do Flamengo que está nos assistindo. Segunda-feira, 12:30, novo encontro. Um ótimo final de semana e boa tarde para você.